Espiões submarinos na China. Pois é, parece até mentira, né, quando você vê uma notícia dessa. Como assim, um peixe, tartaruga sendo espião? Sim, é verdade. Quando eu inclusive vi a matéria, saiu informações do Ministério de Segurança do Estado da China mesmo, tá, dias atrás, eles publicaram um artigo oficial, na sua conta oficial do WeChat, né, que é a rede social lá bem popular na China. E eu fui dar uma vasculhada, procurar na internet se eu tinha mais alguma informação a respeito, até porque a tradução do chinês para o português não é das melhores. E sim, de fato, eu achei até na CBS, por exemplo, tem em outros sites também, tá? Se você pesquisar do The Guardian, tem informações sobre isso. E o que que acontece? Primeiro, tá falando daqui tem uma tartaruga, né? Tartarugas espiãs e peixes espiões foram encontrados em águas chinesas, segundo o comunicado do Ministério de Segurança do Estado, e basicamente esses animais têm coletado dados ambientais como temperatura da água, salinidade, correntes oceânicas, e os dados são transmitidos via satélite para o exterior. Então, tá aí a informação que, assim, algumas dessas informações, teoricamente, é até comum, né? Só que qual é a bronca? É que com esse tipo de trabalho, o pessoal vai e coloca, sei lá, algum equipamento aqui na tartaruga. Eh, com a desculpa, não, estamos fazendo mapeamento das tartarugas marinhas que existem, né, dessa espécie. E aí coloca um localizador, mas esse localizador faz isso, mede, tem alguns que até analisa a questão de presença de nitratos e nitritos. Eu já vi alguma coisa a respeito. Nitrato, nitrito, então basicamente presença de esgoto, algo desse tipo, né? Enfim, a salinidade, as correntes oceânicas, e esses dados são enviados, e aí também termina gerando mapas completos de corrente, de como é que funciona. E aí, qual é a bronca da China? É que ela diz que esses ditos mapas submarinos que são montados terminam, segundo eles, identificando pontos fracos na chamada defesa costeira da China, né? Então, o Ministério, o MSS, né, que é o Ministério de Segurança do Estado, tem boias de detecção com sensores acústicos, tá? Que também são usados, que eles estão citando que existe também. Essas boias, inclusive, segundo no The Guardian estava lendo, essas boias elas têm uma precisão maior, elas conseguem captar assinaturas sonoras de submarinos, porque essa é a bronca. Essas boias que ficam lá pequenininhas, como quem não quer nada, solta, às vezes vem um avião ou embarcação solta, né, passa lá em águas internacionais ou próximas às águas chinesas e fazem esse trabalho, às vezes um drone, qualquer coisa desse tipo, rapidamente solta essas boias e elas ficam detectando sinais, aí consegue diferenciar um submarino chinês, algum som de embarcação específico. Eles começam até a entender a lógica de rotação de navios, ó, de quanto em quantas horas ou de enquanto em quantos dias passam naquele setor. Certo que parte desse tipo de tecnologia de embarcação específico tem satélite. Só que a boia ela detecta a parte não visível do satélite, podemos dizer, que são os submarinos. No caso, não ver, né? Mas ouvir, de certa forma. Então, equipamentos ligados movidos, no caso, a energia solar. Então, os caras dão o seu jeitinho. A movimentação da onda também já produz energia. Então, é uma preocupação grande quanto a isso, né? A MSS descreveu o cenário como guerra secreta invisível, que ocorre nessa região dos mares da China, é, áreas como Mar do Sul da China, Mar do Leste da China. Então aqui, ó, toda essa região aqui do mar, né, essa região, o pessoal aqui tá como Mar da China Oriental e Mar da China Meridional. Então o pessoal vai passando por aqui e vai fazendo vai soltando esses equipamentos até lá em cima mesmo, próximo à Coreia do Sul, no Mar Amarelo, enfim, toda essa área. Então os caras vão e soltam esses equipamentos e exatamente a bronca é que a China diz, olha, então
no ali também no Estreito de Taiwan, né, fazem esse tipo de trabalho. Detalhe é que Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, todos já acusaram a China de usar recrutadores falsos online para coletar informações ou ter feito a mesma coisa que estão fazendo no Mar da China. Então é aquela história de jogo duplo. A China está reclamando desse problema, mas ela mesma tem esse hábito de fazer esse tipo de coleta, esse tipo de trabalho. Então é um jogo, enfim. Até estava lendo já a respeito disso um tempo atrás, já é antigo essa informação, de que essa história de animais sendo usados para espionagem, acho que por volta de 2019, mais ou menos, teve uma baleia beluga, apareceu na costa norueguesa usando um sistema, tá, que parecia ter suporte para câmera, e aí começou a gerar especulações na época que era uma baleia treinada da Marinha Russa. Não sei se você já ouviu falar dessa história, da baleia beluga espiã. Olha aí a imagem da baleia que supostamente diziam, né, na época que era uma baleia treinada, uma baleia russa espiã, que enfim, que conseguia mover-se em determinado sentido, enfim, tem toda essa questão. Em 2023 também, a inteligência britânica afirmou que a Rússia usava golfinhos treinados para proteger a sua região de Sebastopol na Crimeia. Então eles conseguiam perceber, enfim, se comunicavam lá da forma deles. Então, mas resumindo a história, né, aqui do fato do ocorrido, então a China reclamando, né, de tartarugas e de peixes espiões. Eles não trouxeram à tona exatamente essas provas quanto a isso, mas não chegaram, só para deixar bem claro, não chegaram a nomear que nações eram essas, de quem era esse equipamento. Porque, teoricamente, se eles pegam esses dados aí e, enfim, fazem triangulação da informação, pegam os dados dos chips que tem nesses equipamentos, eles detectam mais ou menos de quem é a tecnologia e de que país é, né? E outra coisa, só para deixar bem claro, é que não é a primeira vez que a China reclama de espionagem dessa natureza, tá? Então não é a primeira vez que ocorre essas questões, né? Uma história diferente, mas sim, então a espionagem da geopolítica, podemos assim dizer, ela é ampliada e se encaixa até nessas questões de animais fazendo esse trabalho de espionagem. Aí você já sabia desses casos, tanto da China como o caso da baleia beluga e dos golfinhos e de outros casos de serem espiões, já sabia ou não? Depois deixar aí nos comentários sobre essa questão, essa guerra geopolítica envolvendo animais.